Vamos orar para iniciar a escola dominical nessa manhã. Padre Santo, graças por esta manhã e por o privilégio que temos de reunir-nos aqui para estudar sobre a doutrina da Igreja. Padre, somos tu pueblo e necessitamos compreender biblicamente sobre a vida e a missão da Igreja desde tu santa palavra. Ajuda-nos a compreender. Temos nossas limitações, pero confiamos, ó Deus, em que tu Espírito Santo pode iluminar nossa mente para compreender o tema de esta manhã. Bendice a nossos irmãos que estão em caminho, e que tenhamos aqui tempo bendecido por el Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em nossa classe anterior exploramos a igreja como o pueblo de Deus e como o cuerpo de Cristo, destacando sua unidade, sua diversidade, sua santidade, sua apostolicidade, sua catolicidade. Pero hoje vamos considerar a diferença entre igreja visível e igrejas invisíveis. E a distinção, aunque a vezes mal interpretada, é fundamental para compreender a natureza complexa da igreja nesse mundo e para também identificar as marcas que la caracterizam como verdadeira assembleia ou Igreja de Cristo. O primeiro ponto, então, é considerar a distinção entre a igreja visível e invisível. E em nossa tradição teológica, os teólogos han mantenido consistentemente uma distinção entre a igreja invisível e a visível, e essa distinção não implica duas igrejas separadas, senão dois aspectos da mesma igreja. Vamos ler Romanos capítulo 8, os versos 29 e 30. Eu vou ler para vocês. Porque a lo que antes conoció, também los predestinou, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. E a los que predestinou, a estos também chamou, e a los que chamou, a estos também justificou, e a los que justificou, a estos também glorificou. Com base nesse versículo, podemos considerar que a igreja invisível se refere à totalidade de los elegidos de Deus de todas as épocas, passadas, presentes e futuras, que han sido, são e serão salvos por la gracia de Deus através de Jesucristo. E a igreja é considerada invisível porque só Deus conhece com certeza quienes são seus verdadeiros elegidos. A vezes temos na igreja
personas que hacen parte de la iglesia, hasta tiene su nombre en el rol de miembros. A veces hasta son parte del equipo de la alabanza, del liderazgo de la iglesia. A veces el propio pastor hace parte de la iglesia, pero todavía no son convertidos de hecho. Pero nosotros no podemos identificar con toda certeza los que son los elegidos de Dios. No podemos identificar con esa precisión que Dios lo hace. Porque Dios ve el corazón, nosotros vemos la parte exterior y lo que la persona afirma creer. Claro que un verdadero creyente refleja los frutos de su confianza en Jesús. Pero la iglesia invisible es invisible, como afirmei antes, porque solo Dios conoce con certeza quiénes son sus verdaderos elegidos. Romanos 8, 29 y 30 que leemos, nos habla de aquellos a quienes Dios antes conoció, también predestinó, y a los que predestinó, a eso llamó, los que llamó a eso también justificó, y a los que justificó a eso también glorificó. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Y Cristo se presentó a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, arruga y cosas semejantes, que fuese santa y sin mancha. Efésios 5:27 habla acerca de esto. 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, una vez más, la iglesia invisible es la totalidad de todos los elegidos de Dios de todas las épocas pasadas, presentes y futuras, que han sido, son y serán salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 25, en la primera sección, describe la Iglesia católica o universal como invisible, que consiste de todo el número de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo la cabeza. Los teólogos también subrayan que esa iglesia invisible es el objeto final de la redención de Cristo, la verdadera novia, sin mancha ni arruga. Ahora, así es la iglesia invisible, pero la iglesia visible, esta se refere a la asamblea de todos aquellos que profesan la fe en Cristo y sus hijos. Todos aquellos que se reúnen a una iglesia local para adorar, para oír la predicación del Evangelio, la administración de los sacramentos, el ejercicio de la disciplina. Y esta es conocida como iglesia visible porque está compuesta por personas que podemos ver, escuchar y con las que podemos interactuar también, compartir la fe, animar los unos a los otros, aprender juntos.
Y esa es una distinción muy lógica, ¿no? La invisible no se ve. no se ve, la visible, las que podemos ver. Pero en la iglesia visible, la Biblia dice que tenemos el trigo y la cizaña. Y tampoco podemos separarlo de esa manera. Dios que tratará de hacerlo al final de la historia de la redención. Pastor, y esa precisamente es la razón por la cual uno en una congregación, bueno, permite entrar en la visita de cualquiera, pues. Sí. Que si fuese por permitir la entrada, uno permitiría la entrada de lo que han nacido de nuevo. Pero ¿cómo uno determinar eso a través de lo visible? Eso es Sí. imposible. Porque lo que pasa es que, como comenté há pouco, César, nosotros miramos el exterior y lo que a persona dice, y vamos a creer que sea de hecho un convertido, que sea de hecho un creyente, un discípulo de Cristo, ¿no? Pero hasta tener su nombre en una lista de miembros de la iglesia local, ser parte del liderazgo, o mismo pastor, no garantiza la salvación, porque la salvación viene de Cristo, ¿no? Pero el creyente verdadero debe reflejar los frutos de una vida transformada. Entonces, la manifestación del amor, la capacidad de perdonar, la capacidad de mantenerse justo delante de las circunstancias de la vida. Pero lo que manejamos en la iglesia visible es lo que vemos y lo que escuchamos de las personas. Pero Dios es el único que mira el corazón, ¿no? Pregunta, pastor. Dígame. Pero también los frutos pueden ser manejados, manipulados por saberlo cómo son, y las personas pueden también hacer creer a las personas que llevan esos frutos. O no hay diferencia. ¿Cómo? No entendí la última O sea, parte. que dice que los frutos se pueden fingir. Porque los Ah, frutos, sí. Los frutos aparecen literalmente en la Biblia. Sí. Y eso entonces también lo pueden fingir, como dice el hermano. Sí, pero uno, bueno, de hecho puede simular Así es, ¿no? el fruto. Por ejemplo, yo conocí un pastor y después de sus 53 años de edad, que a lo largo de su vida cristiana y de su ministerio no había se convertido de hecho. Que lo que había hecho fue aprender una forma religiosa de vivir, pero tenía un vacío en su corazón de la misma manera como cualquier persona que no conoce a Cristo como su Salvador. Entonces, es posible una persona demostrar amor por las personas, demostrar misericordia, pero aún así es difícil para nosotros ver la motivación con que hace las cosas. Por eso que es difícil para nosotros identificar realmente con la certeza que Dios tiene cuando mira a nosotros. Pastor, mire que estoy pensando lo que usted comentó del pastor que a sus 50 y tantos años reconoció que... Pero para mí el hecho de declarar eso con tanta honestidad es posiblemente un reflejo de que Dios en ese momento a lo mejor hizo un trabajo de regeneración o de conversión, o sea, porque no es cualquiera que finge toda su vida Sí, y que claro. se atreve a reconocerlo. Claro. Y,
Porque uma pessoa não logra fingir, digamos, eu posso fingir para um grupo pequeno por algum tempo, pero não posso fingir a vida toda para um número maior de pessoas. Não é possível que por tanto tempo uma pessoa se mostre ou se presente como cristiana, pero nunca reflejar a verdadeira conversão, a verdadeira confiança em Cristo como seu Salvador. É tema muito, para mim, complicado. Muy importante pero, que lo tratemos. Sí. Es un asunto de conciencia también. Sim, porque às vezes não se acostumbra a uma vida religiosa também. E talvez esse pastor não tinha o desejo de fingir uma confiança em Cristo, de fingir um chamado ministerial. Para mim foi difícil escutar um pastor dizendo que aos 53 anos todavia não tinha a certeza de sua salvação, não havia se convertido. Pero a vezes não é que tinha uma vida dupla, digamos, de pecado, não, pero se sentia como se tivesse vivido toda sua vida em ministério como uma experiência religiosa, como muitos têm, pero sem conhecer a Cristo. Sem conhecer a Cristo. Pero puede verse reflejado en la frase de la Biblia, no me acuerdo el versículo, pero donde habla sobre que Apolo regó, Pablo sembró, pero al final lo tiene El crecimiento lo da Dios. O sea, esa madurez y crecimiento no da a la persona que dirige, sino el mismo Dios. Eso también es como el trigo y la cizaña. Al principio son plantitas que son igualitas, se ve muy difícil separarlas, pero al final siempre va a tomar la decisión Dios. A nosotros nos toca es seguir. Sim, seguir compartilhando o Evangelho, sembrando e ensinando com fidelidade, e Deus, a seu tempo, vai revelar a própria pessoa, como que está a sua vida, não? Se é propósito de Deus de salvar aquela pessoa, né? Então, a seu tempo Deus vai tratar com seu coração de maneira transformadora. Agora, em la confissão de fé, o mesmo capítulo que mencionei, capítulo 25, seção 2, descreve a igreja visível como todos aqueles que em todo o mundo professam religião verdadeira, juntamente com seus filhos, e assim como também vimos na seção 1, tem que ver com esse ajuntamento para adorar a Deus, para a enseñança, não? Berkhoff, teólogo que nós estudamos no seminário presbiteriano, todos têm que ler Berkhoff. Aunque sea difícil de leer. Sí, aunque sea difícil, e que a vezes aparece que diz não concordo com isso, está certo. Lo critica e tudo. Pero, bueno, nenhum autor, nenhum teólogo está isento de uma crítica ou de que alguém dude de lo que está afirmando. Bueno, Berkhoff explica que a igreja visível
es la manifestación externa de la iglesia invisible en el mundo. Aunque todos sus miembros profesantes sejam verdadeiros creyentes. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Vamos a ler. Quem encontrar pode ir. 13, 24 al 30. Sim. Bueno, no lo voy a leer porque no lo voy a leer. Dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gracias. Bueno, habíamos mencionado este texto bíblico, ahora lo leemos. Y lo que tenemos aquí es que Mateo ilustra con este texto que en la iglesia visible habrá tanto verdadeiros creyentes como aquellos que solo profesan la fe superficialmente. O sea, há pessoas que professam uma fé, digamos, intelectual. Concordam com isso, pero não houve uma transformação verdadeira em seu coração. E se essa pessoa está entre os elegidos de Deus, a seu tempo vai a compreender bem. Dígame, César. Pastor, perdone que le interrumpe. A mí siempre me ha llamado la atención esta expresión que aquí en esta parábola dicen que el enemigo sembró la cizaña. O sea, dentro de la parábola es el enemigo del dueño de la hacienda. Pues. Pero entonces, en aspectos reales e interpretativos, ¿quién sería el enemigo? El diablo. Sí. Entonces, es el diablo que introduce en la iglesia gente no convertida. Mira, creio que pode ocorrer desta forma, como uma maneira de introduzir, a vezes, hasta falsas enseñanças, a pessoa se acerca e empieza a ganhar a confiança de la congregação e luego tem uma função e luego empieza a influenciar a igreja. Pode ser que se passe assim também. Agora, aqui, o versículo 28 diz que inimigo ha hecho isto. E eu já vi tanto a interpretação de que trata de hecho de Satanás, como também eu já leí, digamos, comentaristas que não sostenem essa interpretação e dizem, não, aqui não significa necessariamente que seja o diabo, pode ser, analisando o contexto da época,
vê como alguém, uma pessoa, que seja contrária a Deus, de alguma maneira. Pero é interessante considerar essa parte, César, porque às vezes isso passa muito em los comentários. Às vezes temos dúvidas de certas partes da Bíblia, ou queremos compreendê-la melhor, e o comentarista não toca nessas partes. Pero eu ouvi mais assim de predicação, comentários assim, não por escrito. E esta semana, eu e Kézia estávamos falando do terceiro mandamento. E Kézia hizo uma pergunta. E eu fui ao estudo bíblico que havia hecho aqui, apresentado aqui, e não tinha allá a resposta para Kézia. Fui ao comentário bíblico, tampouco tinha. Porque, mira, deixa-me só comentar como uma coisa que passa muitas vezes quando vamos em busca de resposta nos comentários. Aqui diz não tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y tratamos disto en la clase. Pero la segunda parte dice, porque no dará o inocente Jehová ao que tomare su nombre en vano. Entonces, Kézia queria compreender um pouco mejor essa segunda parte. E não tinha nos comentários. E eu me quedei pensando outra vez, por que hacen um comentário de parte de um versículo e não comenta todo o texto logo, não? Para ajudar a los que estão se preparando para isso, não? Sí, exacto. Sí, exacto. Entonces, depois eu me dei conta de que tampouco eu, em minha apresentação de estudo, toquei nesse tema, nessa parte do versículo. Agora, estamos tratando da igreja visível e invisível, e o segundo ponto tem que ver com a pertenência à igreja visível. E eu quero ler com vocês Efésios 4, de 4 a 6. Efésios 4, 4. De 4 a 6, eu vou ler para vocês. Um corpo e um espírito, como fuistes também chamados em uma mesma esperança de vuestra vocação. Um Senhor, uma fé, um bautismo, um Deus e Padre de todos, el qual é sobre todos e por todos e em todos. De 4 a 6. Ok. Bueno, ¿qué quiere Paulo enseñarnos con referencia a pertenencia a la iglesia visible a partir de este texto? Que somos parte de una unidad compuesta por muchas partes, ¿no? Exato. Aqui o apóstolo nos recuerda a unidade da igreja quando vemos as expressões, por exemplo, um corpo, um espírito, um Senhor,
fé, um bautismo, um Deus e Padre de todos. Então, habla de la unidade. E esta unidade se expressa visivelmente em la igreja local. Há vários mandamentos de mutualidade em la Bíblia. Perdonai los unos a los outros, amai los unos a los outros. E isso é possível quando hacemos parte de um corpo. Por isso que não há possibilidade de pensar em um cristiano aislado. Um cristiano que não faz parte de nenhuma congregação local. É uma contradição. Porque se somos membros de um corpo, devemos reunir-nos em um corpo, em uma igreja local. Se creemos que a igreja local é esta expressão visível do corpo de Cristo, então há que congregar. Pero há pessoas que dizem, isso eu escutei muito quando estava pastoreando em la cidade onde Késia vivia. Algumas pessoas me diziam, pastor, eu tive malas experiências com a igreja e agora tomei a decisão de ser crente, onde adoro a Deus em minha casa. E eu dizia, pero isso não é a compreensão bíblica que uno deve ter. Se Deus morreu por seu povo, se Deus nos hace parte de sua família, então, aunque tenha problema, porque somos imperfeitos, todavia seguimos lutando contra o pecado, contra a natureza pecaminosa. Todavia estamos em processo de santificação. Vamos a ter problema. Agora, às vezes eu perguntava para pessoas que faziam esse comentário: bueno, saliste também de tu emprego, deixaste de ir à universidade. Em todos esses lugares tem problemas. E às vezes piores. Eu sei que em uma igreja a pessoa vem com a intenção de que un adelanto del cielo ahí. sí, que não tenha problemas piores que em um contexto não cristiano. Porque às vezes as pessoas chegam e dizem, pastor, não, a igreja está pior do que o mundo. Então, há muitas desculpas por parte de muitos para não congregar. E às vezes encontramos pessoas que passam dias, semanas, sem sentir falta da igreja. Então, é possível pensar se de hecho uma pessoa que não congrega, que não tem prazer em estar com o povo de Deus, seja de hecho convertido. É complicado porque parece que a conta não quadra, não? Porque se eres parte da família de Deus, deverias anhelar a oportunidade de estar em uma congregação, estudando as Escrituras e também adorando e no serviço público. Bueno, la Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, secção 2, afirma que fora de la igreja visível não há possibilidade ordinária de salvação. Essa declaração
es muy mal interpretada. Porque los teólogos de Westminster no la hicieron como quien estuviera afirmando que la salvación dependiera de la membresía en una denominación específica. Lo que tenía en mente al escribir esa afirmación es que Dios ha ordenado la iglesia visible como el medio ordinario a través del cual Dios llama, nutre y preserva a su pueblo. Es en la iglesia local donde se predica la palabra, donde los sacramentos son administrados y donde se ejerce la disciplina, y todos ellos medios de gracias esenciales para el crecimiento espiritual. Entonces, una persona que se dice cristiana, que no congrega, no participa de la vida de la iglesia de la manera como debería participar, y así poder ser edificada, amonestada y hasta disciplinada si así es necesario. La confesión de fe es el acto público por el cual un creyente se identifica con Cristo y con su pueblo. Es un testimonio de la obra del Espíritu Santo en su vida y un compromiso de vivir bajo el señorío de Cristo en comunidad. Isso é la membresía, essa confissão pública de que eu creio em la obra de Cristo, em lo que Cristo ha hecho por mim. Eu creio que necessito a um Salvador e um Senhor. Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, quando nos reunimos como pueblo, parte desse pueblo ha hecho essa pública profissão de fé. E a membresía em la Igreja de Cristo não é uma coisa opcional. O cristiano se convierte e diz: não quero congregar-me. Vou ser cristiano de las redes sociais, buscando uma predicação aqui, buscando uma alabança aqui, e vai selecionando como se estivesse em um restaurante self-service, não? Donde uno elige o que quer comer e listo. Vamos a ler Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Quem encontrou pode ler. Ana, Rolando, Glória, Jonathan, quem queira. Dale, Rolando. Yo lo tengo hace rato, pero no quiero leerlo. 10, 24 a 25. 24 y 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Consideremos-nos uns a outros para estimular-nos ao amor e às buenas obras. Uno não pode estimular-se a si mesmo muitas vezes solo, não? Há que estar junto com o povo de Deus para cumprir o que acabamos de ler. Ahí donde cabe la ilustración que algunas veces se da de que un tizón junto con otro se mantiene rojo, prendido. Sí. Pero apenas usted lo separa, se apaga.
Sí. Pero los apagados, casi compañía. ¿Ah? No, pero mira, curiosamente mira, casualmente, ahora que tú dices eso, No aprendió para nada. pero mira que yo, cuando era parte del movimiento Scout una vez en el campo, teníamos 2 tizones apagados. Lo juntamos y empezamos a soplarlo, y uno de ellos se encendió y posteriormente le pasó el calor al otro. Ya cuando vimos que se habían encendido los dos, empezamos a poner leña nueva seca. O sea, no es que la figura esa o la ilustración sea la que más satisface este versículo, ¿no? Pero sí es cierto que en compañía, congregándose, uno encuentra muchas veces el ánimo que no va a hallar cuando está solo. Exatamente. Y, Exatamente. Es un E, espíritu, ¿no? ajá. Es la parte de la que es un mismo espíritu que obra en cada uno de nosotros. Así es. Y al final necesitó ayuda de terceros para echarle fresco para que se prendiera. Ajá. sí. Mira, en verdad la membresía de la iglesia debería ser entendida como un privilegio y responsabilidad a la vez. Es un privilegio porque tenemos aquí la posibilidad dada por Dios de disfrutar de los medios de gracia y de hacer lo que acabamos de hacer, estimular unos a otros, orar. A veces un hermano passa semanas sem vir à igreja e a vezes não imaginamos como um mensagem pode tocar profundamente na vida de esse irmão. Conhecemos a uma pessoa, não vou mencionar o nome, mas conhecemos a uma pessoa que havia passado muito tempo em uma igreja e se sentia como que invisível, digamos assim, de outras pessoas que estavam aí em la igreja e hasta de seus pastores. E em um momento que essa pessoa mais precisou, mais necessitou de uma visita, de uma palavra de ânimo, não encontrou. E se foi de la igreja, isso a lo largo de vários anos, sem ter alguém que pudesse perceber suas necessidades e poder animá-la. Se foi a outra igreja e passou o mesmo, depois se foi a uma terceira igreja. E nessa terceira igreja, esta pessoa não pudo ir por alguns dias à la igreja. E ele passou de la igreja e disse: hermana, lhe estranhamos em la igreja. Que passou? Necessita algo? E isso cambiou profundamente a experiência negativa que ela havia acumulado ao longo dos anos. E essa pessoa disse: pastor, eu não ia regressar mais a sua igreja, por sua mensagem. Eu vi que Deus cambiou uma costumbre que eu venia experimentando de parecer que não tem importância para nada. Então, a vezes, se enviamos uma mensagem e simplesmente decimos: te estranhamos, Deus usa para que a pessoa sinta como parte do corpo de hecho, amar los unos a los outros, independente de sua classe social, de sua aparência. Devemos amar, devemos
ter interesse em caminhar juntos, em animar aqueles que vemos que necessitam ser animados, orar por aqueles que necessitam de oração. Todos nós necessitamos, pero há uns que expressam essas coisas e outros que não, que seguem a vida com dolor silencioso no alma e não compartilham com nadie. Pero devemos estar atentos como parte do corpo de Cristo. Agora, además de hablar de la distinção entre igreja visível, igreja invisível, sobre pertenência à igreja visível, é importante considerar os signos de la verdadeira igreja. E nós, em nossa tradição, temos considerado por lo menos 3 signos: a predicação fiel de la palavra, a administração de los sacramentos e a disciplina eclesiástica. Essas são 3 marcas ou 3 signos de la verdadeira igreja. E mira que há dicho que creio que em espanhol vocês já han escutado também. Em português decimos algo como que uno não deve buscar uma igreja cerca de sua casa, pero uma igreja cerca de la Bíblia, uma igreja que está que mantém sua fidelidade às Escrituras quando predica. Às vezes uno quer ir a uma igreja cerca de sua casa, pero a igreja está lejos das Escrituras. Então, há dicho em português que decimos assim. Mira, dado que em la igreja temos el trigo e la cizaña, como podemos discernir uma verdadeira igreja de uma falsa ou de uma igreja apóstata? E por isso os reformadores chegaram à conclusão de identificar essas 3 marcas: a predicação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a fiel prática da disciplina eclesiástica. E eu quero considerar esses 3 signos com vocês. Quero que leamos 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Quatro, 2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Uhum. Qual é a exortação inicial desse verso que Pablo apresenta a Timoteo? Predicar la palavra. Predicar a palavra. Em todo o tempo, não? Aí disse inse a tempo e fora de tempo. Mira, donde o evangelho é predicado com fidelidade, donde a Bíblia é a autoridade suprema e su mensaje é expuesto com claridade e poder, aí está a verdadeira igreja. Quando o predicador deixa que as Escrituras abrem por si mesma, ou seja, lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Há pessoas que vão a predicar, eligem o texto, lê o texto, habla de tudo que quer falar, pero não do texto. E tampouco lo explica.
É como se usara o texto como um pretexto, não? Para dizer o que quer. Pero não. O predicador deve ter a responsabilidade de ler, explicar e aplicar o texto. Deve ter a capacidade de ver o que o autor quis comunicar a seus oyentes no princípio e o que isso significa para nós hoje. Então, donde o Evangelho de Jesucristo é predicado fielmente, donde a Bíblia é a autoridade suprema e sua mensagem é exposto com claridade e poder, aí está a verdadeira igreja. A predicação, nós entendemos que é o meio que Deus estabeleceu para chamar os elegidos a la salvação em Cristo Jesus. Pero a correta administração de los sacramentos é uma segunda marca. Bautismo e Santa Cena são señales e sellos visíveis de la graça invisível de Deus, e sua correta administração, segundo a instituição de Cristo, é uma maneira essencial, é uma marca essencial da verdadeira igreja. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27, seção 4, afirma que não há outros sacramentos bajo o Novo Testamento, sino o bautismo e a Santa Cena. E a administração correta testifica de la obra redentora e nutre a los creyentes. Agora, e quanto à fiel prática da disciplina eclesiástica? Vamos a ler Mateus capítulo 18, um texto muito conhecido quando temos que falar de disciplina, não? Quando falamos de disciplina, todos lo mencionam, de 15 a 18. De 15 a 18. Ana, ¿puedes leer para nosotros? Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano, o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Aqui há um processo em la búsqueda de uma reconciliação, em um conflito em la igreja, não? E a disciplina é o exercício da autoridade de Cristo em sua igreja para manter pura, desde um ponto de vista doutrinal e moral. E aqui Mateus descreve esse processo da disciplina. Primeiro, o que foi ofendido deve buscar aqui a lo que lhe ofendeu. Portanto, se tu irmão peca contra ti, ve
e repreende-lo, estando tu e ele solos, se te oíre, has ganado a tua irmã. Mira que o processo de restauração muitas vezes me parece que ha sido hecho a la ligera, como que a vezes não se busca tomar esse primeiro passo. A vezes a pessoa já quer comunicar ao pastor, ao liderazgo da igreja, ou quer luego comunicar lo ocorrido a la comunidade, ou a uno, que aí esse uno trata de... Sí. Pero mira que é um processo que parte de la iniciativa de las pessoas que estão involucradas. Depois, se não há uma solução, então, que diz o texto? Toma a contigo, a ou dois, para que em boca de 2 ou 3 testigos conste toda palavra. E aqui, quando habla de 2 ou 3 testigos, é uma referência a Deuteronômio 17, versículo 6 e 19, 15, onde Moisés instrui ao povo que não deve aceitar uma queixa contra alguém se não há testigos. Bueno, se aún com 2 ou 3 testigos não logram a reconciliação, então, que diz? Dilo a la igreja. Pero aqui há uma distinção. Se a igreja tem em sua forma de governo congregacional, lo van a decir a todos publicamente. Pero se tem uma forma de governo conciliar, como temos em la igreja presbiteriana, onde o consistório representa a la igreja. Então, aqui decimos que dilo a la igreja, es decir, al consistório, para que o consistório, então, evalue toda a situação e busque a restauração ou a exercer a disciplina de maneira justa. E mira que aqui estamos estudando sobre a doutrina da igreja e somos presbiterianos. Então, aqui eu hago uma defesa a essa forma de governo, porque há uma estrutura na igreja que funciona de baixo para arriba, de arriba para abaixo. Ou seja, a igreja elige seus representantes para o consistório. O consistório, então, tem a responsabilidade de administrar os temas da vida eclesiástica. Pero, quando temos mais de uma igreja, temos um presbitério. E quando um conflito em uma igreja local não logra ser resolvido no contexto do consistório, então se pode apelar ao presbitério. E supongamos que o tema vá ao presbitério e não logre resolver, então temos o sínodo, que é uma instância superior formada por vários presbitérios de uma região. Então, aí se pode levar um caso para que seja tratado allá. Às vezes, por exemplo, um irmão não está satisfeito com a disciplina
que lhe foi imputada.